Gente, na última semana, a gente trouxe aqui uma informação, no último programa do dia 16 de abril, a gente trouxe a informação sobre o atendimento psicológico que está sendo realizado por universidades públicas e privadas no nosso estado, aos alunos e profissionais da instituição, como também à população em geral, como medida que visa prevenir e tratar síndromes mentais que podem se agravar ou até surgir como consequências desse período de isolamento e cuidados com o coronavírus. A exemplo da ansiedade, crises de pânico e depressão. Ou seja, o cuidado com a saúde mental, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo agora nesse final de programa, e entendendo, obviamente, a importância desse tema e os cuidados com os nossos ouvintes e telespectadores. A gente vai conversar agora com a psicóloga, especialista em saúde mental e mestre em psicologia da saúde, Beatriz Lima, que na última semana produziu e compartilhou em suas redes uma cartilha sobre cuidados e prevenção a respeito desse tema. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Beatriz, ao Gabinete Paraíba. Olá, boa tarde a todos. Bem, Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Aqui é Alisson, do outro lado da linha. Boa tarde, Alisson. Bem, Beatriz, a gente sabe que esse momento de pandemia, coronavírus, as pessoas têm passado por esse processo de isolamento social e as várias notícias têm trazido um processo de ansiedade, depressão, e os cuidados com a saúde mental realmente são muito importantes. De uma maneira geral, quais são os efeitos que a população pode sentir com um momento como esse em relação à saúde mental? Então, de fevereiro para cá, mais ou menos, já tem sido publicado muito material, principalmente advindo da China, né, que foi onde iniciou a pandemia, então eles têm mais dados já, sobre o impacto que esse momento, né, tá interferindo na saúde mental das pessoas, né, o que é que essa situação de coronavírus está influenciando na nossa saúde mental. É uma situação completamente atípica, né, a gente não tem lembranças de nada parecido que a gente vivenciou. Então, assim, em primeiro lugar, essa situação traz à tona a nossa vulnerabilidade. Né? A gente sempre tenta dar conta de tudo, estar no controle de tudo. E a situação fez acontecer exatamente o contrário. Né? A gente não sabe o que é que está por vir, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando nós vamos retornar aos nossos trabalhos, quando as crianças vão retornar às escolas. Então, assim, é uma situação muito atípica que nos trouxe muitas mudanças, e mudanças repentinas. Né? Geralmente, quando a gente vai ter uma mudança grande assim, a gente passa por um processo de adaptação. Mas nessa situação do coronavírus, a gente não teve esse período para se adaptar. Né? Então, de uma hora para outra, toda a nossa rotina mudou. Então, acredito que o principal aspecto que pode influenciar nessa questão da saúde mental é esse, das mudanças e do próprio medo, né? É uma doença completamente nova. A gente não tem vacina, a gente ainda não tem medicação, a gente não sabe direito como lidar com isso, né? Os cuidados certinhos. Então, assim, muitas coisas novas estão vindo, né, para a gente de uma hora para outra. Beatriz, então, oi. Quais são as doenças que estão mais propensas a se manifestar nesses tempos de coronavírus e qual a melhor forma de tratá-las estando em isolamento social? Quais as dicas que você sugere? Eu não diria nem doenças, na verdade, assim, tem muitos sentimentos que vai ser comum, né, a gente passar, tem muitas sensações. Então, assim, é completamente normal, por exemplo, a gente ficar preocupado, né, ou a gente ficar com medo de inúmeras coisas, né, medo de se contagiar, medo de contagiar um familiar, enfim, de perder o emprego, né, porque a gente está numa situação econômica difícil também. É completamente comum a gente se sentir ansioso, principalmente por essa questão da vulnerabilidade, a gente ter dúvidas, né, porque na nossa situação, pelo menos, o líder do governo fala uma coisa, a Organização Mundial de Saúde fala outra, a gente fica meio nessa, assim, sem saber quem escutar. Então, assim, é normal a gente estar confuso. Para algumas pessoas o processo é um pouco mais difícil, né? Então, assim, é normal que algumas pessoas passem por uma estratégia de defesa que a gente chama de negação, né? Que não é consciente, mas, assim, a gente precisa estar... como é que eu posso dizer? A gente precisa ter paciência com essas pessoas, a gente precisa ter compreensão com essas pessoas também. Que mais? Ô, Beatriz, me tira uma dúvida.
Em relação à faixa etária e ao gênero, existe uma faixa etária ou gênero específico mais propenso a sofrer com esses tipos de doença agora, ou é algo que infelizmente está atingindo a população de uma maneira geral? De uma maneira geral, mas assim, pelo que os estudos têm mostrado até então, né, os grupos mais propícios são os profissionais de saúde e seus familiares, são as pessoas com suspeita ou diagnóstico do Covid e seus familiares, então assim, abarcam uma grande quantidade da população. Mas os estudos estão falando sobre isso, mas assim, a gente tem que pensar em várias outras coisas. Por exemplo, essa questão da rotina, ela afeta muito nossa saúde mental. Essa questão da instabilidade afeta muito nossa saúde mental. Então, assim, se a gente for perceber, afeta de todo mundo, uns mais e outros menos, óbvio. E vai depender de várias coisas, tipo, do contexto, né, que a pessoa está inserida, da situação de vulnerabilidade social que a pessoa está inserida, se a pessoa já tem algum histórico, né, já sofria com ansiedade, coisas desse tipo, entendeu? Entendi. Vai afetar as pessoas de formas diferentes, a depender da situação que elas se encontram. Até porque a gente fala muito em dicas, essas coisas assim, para lidar com isso, mas é muito importante deixar claro que cada pessoa tem sentido isso de uma forma diferente. Né? A forma como isso me afeta é diferente da forma como isso lhe afeta. Então, assim, é muito difícil a gente generalizar. Mas a gente busca orientações gerais, né? Assim, busca, como é que eu posso dizer, dicas mesmo, de coisas que podem me servir, mas também podem não me servir, entendeu? É como se fosse quase uma tentativa e teste, uma tentativa e erro para ver aqui o que é que encaixa comigo, o que é que não encaixa comigo. Mas como você está dizendo, no sentido de trazer uma orientação geral mesmo para o nosso público, o que é que pode ser benéfico nos cuidados, tanto de prevenção, nesse caso mais de prevenção, né? Porque o tratamento ele se faz através principalmente do cuidado com o psicólogo, com o profissional especializado. Mas nesse sentido da prevenção, o que é que a gente pode tentar fazer e dar essa dica para o nosso ouvinte? Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção em si, sabe? Prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Não deixar, por exemplo, às vezes a gente tenta se ocupar o dia inteiro, meio que como uma fuga, para não perceber as coisas que está sentindo. Então, assim, tentar prestar atenção sobre esses sentimentos e falar com alguém sobre isso, né? Não necessariamente um profissional, pode ser com um familiar, com um amigo. Então, se permitir sentir essas coisas, né? Falar sobre essas coisas, em situações que a gente está mais ansioso, né? Em momentos do dia que a gente está mais ansioso. Tentar pensar, né? Antes disso tudo acontecer, o que é que a gente fazia para lidar com essa ansiedade? Será que tem alguma coisa que me deixava tranquilo? Para algumas pessoas vai ser, por exemplo, uma meditação. Para outras pessoas vai ser fazer alguma atividade manual ou alguma atividade física. Enfim, cada um vai lidar com isso de uma forma diferente, né? Acho importante pensar também sobre a questão do excesso de informação. Né? A gente é bombardeado de informações da mídia o tempo inteiro, e isso é o papel da mídia. Mas será que isso faz bem mesmo para a gente? Né? Será que não é mais interessante, por exemplo, a gente escolher um horário ou um veículo de comunicação específico para se atualizar, ao invés de estar o dia inteiro assistindo jornal, lendo notícia, compartilhando coisas que a gente não sabe nem se é verdadeiro em grupo de WhatsApp? Então, são coisas assim que a gente... Pois bem, Beatriz. Oi. Pois bem, a gente agradece demais a sua orientação, as suas dicas, a sua disponibilidade também em conversar conosco aqui do Gabinete Paraíba e principalmente trazer esse conteúdo tão importante para os nossos ouvintes por todo o estado, que eu tenho certeza que adoraram e realmente é muito importante para que a gente possa prevenir e cuidar não só do corpo, mas também da mente, que comanda tudo no final das contas, para que a gente possa sair desse processo da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Para quem quiser ter acesso à cartilha completa, eu disponibilizei ela, está nos destaques do Instagram. Pode dizer seu Instagram. psi.beatrizlima. Dá para repetir? psi.beatrizlima. Pronto, show de bola. Obrigadão, querida.
Obrigado, Tchau, Beatriz. Obrigada. Essa foi a Beatriz Lima, psicóloga, especialista em saúde mental e mestra em psicologia da saúde, trocando aqui uma palavrinha conosco do Gabinete Paraíba. Pois é, ó, se você seguir só pra relembrar, PSI de psicóloga, PSI.Beatriz Lima, você encontra ela, vai pegar mais dicas, mais informações. Muito obrigado mais uma vez, Beatriz. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mais um Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Só lembrando, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na Rádio Cidade Esperança, pela M1310, com direção de Rick Pérez, apresentação e produção, Rick Pérez e Alisson Calado, e a técnica ele, o Negão do Café. Meu amigo Alisson Calado, obrigado mais uma vez pela